Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Hoje o presidente Bolsonaro usou uma frase assim: e se eu tiver um infarto? E aí ele continuou o diálogo, a conversa, estava tendo ali com o pessoal, onde ele para conversar as pessoas ali, próximo às esplanadas. Mas me chamou a atenção esta frase que ele usou: e se eu tiver um infarto hoje? Vamos ouvir a frase dele, uma curta frase, mas bem interessante. É bom já ir se acostumando 2022. Né? Se eu infartar hoje, eu vou votar em quem? Responde aí. Se eu infartar hoje, você vai votar em quem? É claro que ele está falando isso dentro de um contexto de fala política, sobre a política, sobre as eleições. Se não tiver alguém melhor do que eu, não dá pancada em mim, não é você não, tá? Se não tem ninguém melhor do que eu, disse ele, não dá pancada. E é interessante que ele fala em seguida, olha isso aqui. Não dá pancada em mim, pô. Simples. O cara quer tocar fogo na canoa, mas não tem um toco de bananeiro do lado dele. Vai atravessar a rua cheio de piranha nadando. Vai morrer, mas vai ser comido dentro do caminho. E ele continua dizendo, né? O cara quer tocar fogo na canoa, mas não tem nenhum toco ali no lago onde a canoa está, não tem nada para ele se firmar. As falas do presidente Bolsonaro são interessantes em alguns aspectos. Elas expressam exatamente o sentimento do momento, o sentimento das pessoas. E esta fala do presidente é bem precisa. Ele diz: se eu infartar hoje, você vai votar em quem? E ele continua: os caras querem tocar fogo na canoa, mas não tem nenhum toco, nada assim no lago para que eles possam se firmar e se salvarem. E o lago está cheio de piranhas. Aí eles colocam fogo na canoa e as piranhas, então, acabam com a vida deles. Se eu infartar hoje, está dentro deste contexto. Eu quero aproveitar este pequeno recorte de vídeo aqui, desta fala do presidente Bolsonaro, para abordar dois assuntos, trazer aqui rapidinho dois assuntos importantes. O primeiro assunto é exatamente este: quem é que está à altura do presidente Bolsonaro para assumir a presidência da República dentro desta proposta conservadora para governar? Nesta agenda conservadora de governo, quem é que está à altura do presidente Bolsonaro? Como nós somos uma nação ainda pobre em termos de conservadorismo na política, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não temos alguém à altura do presidente Bolsonaro para governar a nação com esta agenda conservadora que os brasileiros querem. Os brasileiros estão aprendendo a falar de política, nós estamos aprendendo a conversar sobre política. Nós, brasileiros, estamos aprendendo a querer uma agenda de governo seja conservadora. Antes do presidente Bolsonaro, nós não conversávamos sobre política. A gente não conversava. Muitos tinham na mente o seguinte: política a gente não se discute. E na igreja era muito comum se ouvir assim: não, deixa a política para eles, nós aqui cuidamos das coisas de Deus. Este era um discurso comum nas igrejas. Ninguém falava de política. Havia até pensamento assim: a política é coisa suja, a política não é coisa boa, a política não é para os irmãos da igreja entrarem, participarem e concorrerem a cargos públicos, porque a política corrompe os irmãos, corrompem os cristãos. Era assim que era ensinado até algum tempo atrás. Tem mudado muito, as coisas têm mudado, graças a Deus, mas nós não conversávamos sobre política. Portanto, é nova. Essa situação que nós estamos vivendo é nova. Estamos aprendendo a sermos conservadores na política brasileira. E não tem ninguém como o presidente Bolsonaro. Ele é assim
aquele que Deus levantou para ir na frente, desbravando o caminho, abrindo o caminho. Então, muitas coisas se tornaram claras depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, depois que Deus levantou muitos conservadores ensinando e escrevendo livros. Então, este é o primeiro assunto. Se ele morrer, quem é que vai assumir? Quem é que pode ser eleito à altura dele para continuar com essa proposta de governo? A resposta é: não tem. Assim, à altura dele, ainda não tem. Seria bom que tivesse. Ele mesmo gostaria, o presidente Bolsonaro mesmo disse, se tiver alguém que possa assumir o Brasil à minha altura, né, e possa ganhar as eleições, vai ser bom demais, vai ser bom demais. O próprio presidente já vinha falando isso. Mas acontece que não tem, meus amigos, não há. E o segundo ponto é a questão da morte. A morte é um problema. A morte é o maior inimigo do ser humano. A morte é aquilo que as pessoas mais têm medo. Algumas pessoas lidam melhor com a ideia da morte, com a ideia de que um dia vão morrer. Outras pessoas não lidam tão bem. E o presidente Bolsonaro é uma dessas pessoas que parece lidar melhor com a ideia de que um dia vai morrer. Então eu vejo ele dizer assim: e se eu infartar hoje? E a sua fala é bem natural, espontânea, reflete alguém que lida melhor com a ideia de que um dia vai morrer. Todo dia morrem pessoas próximas a nós, morrem pessoas distantes. Em Goiás, a semana passada, morreu uma cantora conhecida no Brasil todo, Marília Mendonça. Ela estava no avião, indo para Minas Gerais, o avião caiu e ela, juntamente com as 5 pessoas que estavam no avião, perderam a vida. E hoje, um político bem conhecido aqui no Goiás, Iris Rezende, também veio a falecer. Notícia: morre Iris Rezende aos 87 anos, ex-governador de Goiás. O político estava internado, tratando de complicações clínicas decorrentes de um acidente vascular cerebral hemorrágico ocorrido no dia 6 de agosto. Morreu na madrugada desta terça-feira, 9, o ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, aos 87 anos. O político estava internado tratando de complicações clínicas decorrentes de um acidente vascular cerebral hemorrágico ocorrido no dia 6 de agosto. No dia, Iris foi internado no Hospital Neurológico de Goiânia, depois de sentir uma forte dor de cabeça e passou por cirurgia para retirar um coágulo do cérebro. Depois foi transferido no dia 31 de agosto para o Hospital Vila Nova Star em São Paulo, onde estava nesta terça-feira. Na unidade de terapia intensiva, o ex-governador passou por uma piora no último sábado, dia 6, quando precisou ser entubado por dificuldades para respirar. O MDBista acabou não resistindo e falecendo hoje. No sábado mesmo, até correu a notícia de que ele havia falecido. O político morre no dia em que completa 3 meses e 3 dias de internação. Iris foi eleito governador de Goiás 2 vezes, para os mandatos de 1983 a 1987 e de 1991 a 1995. O líder político também foi eleito prefeito de Goiânia em 1965, em 2004, em 2008 e 2016. Então, 4 vezes eleito prefeito da capital de Goiás, a cidade de Goiânia. Além disso, foi vereador, deputado estadual, senador e ministro. Então, ele foi um importante político brasileiro, foi de tudo, né? Foi de tudo. Tanto no legislativo quanto no executivo.
Então, faleceu hoje. Também ele era cristão, inclusive ele é de uma igreja ali de Goiânia. Natural de Cristianópolis, Goiás, era advogado e pecuarista. Íris nasceu em 22 de dezembro de 1933, deixa 3 filhos e a esposa, Dona Íris Araújo. O corpo de Íris deve chegar ao hangar do estado até às 12 horas desta terça-feira, dia 9, mas ainda não tem horário confirmado. Como a matéria aqui é do período da manhã, então estava prevista aí para o meio-dia do dia de hoje. Eu lamento aí pela morte do Íris Rezendes, meus pêsames, que Deus conforte a sua esposa e filhos, que Deus dê consolo e conforto a todos. É uma hora que vai chegar para todo mundo. Algumas pessoas lidam melhor com esta ideia, outras nem tanto, mas nós temos que nos apegar com Deus, e somente em Deus nós podemos vencer os problemas decorrentes da morte aqui neste mundo, e também podemos vencer os problemas decorrentes da morte na vida do porvir, na vida eternal. O apóstolo ensina que o último inimigo a ser aniquilado, a ser vencido de uma vez por todas, é a morte. Por isso que ela é tão assustadora, e mais assustadora ainda para muitas pessoas. Ela interrompe planos pessoais aqui neste mundo, ela interrompe vidas, ela interrompe projetos, ela é implacável, é assustadora, e todo mundo, em algum momento, teve receio, teve medo, e algumas pessoas não lidam bem com esta ideia de que um dia vão morrer. Mas a Bíblia nos ensina que somente Jesus Cristo pode resolver o problema da morte. Aqui neste mundo, a morte não vai ser vencida, todo mundo vai passar por ela. Mas quem está vivo pode superar a perda, pode superar o luto, superar o sofrimento. Com a ajuda de Deus, com o consolo de Deus, o conforto de Deus, Deus derrama graça, Deus se manifesta, Deus se faz presente no luto, levando as pessoas enlutadas, a família, os filhos, esposa, a superar a perda. Isso é o que eu desejo, tanto para a família da cantora Marília Mendonça, na semana passada, quanto para a família do Íris Rezendes, no dia de hoje, bem como para as famílias enlutadas em todo o Brasil, famílias que perderam seus entes queridos neste dia. Então, Deus resolve, Deus ajuda, Deus socorre as pessoas enlutadas e ajuda a superar o luto, a superar a perda. Desta forma, o problema decorrente da morte para os que ficam é resolvido por Deus aqui neste mundo. Mas a morte será vencida de uma vez por todas quando Jesus Cristo, então, vier, porque ele vai voltar. Ele vai voltar para reinar. E ele vai dar fim, vai vencer de uma vez por todas a morte. O contexto é este, o apóstolo escreveu: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, então aqueles que já morreram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se Jesus Cristo é a solução para os problemas somente nesta vida, se nós confiamos em Cristo Jesus somente para esta vida, para as situações desta vida, ele diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou, disse o apóstolo, ele ressuscitou de entre os mortos e foi feito primícia dos que dormem, ou seja, ele foi feito o primeiro a ressuscitar dos mortos como garantia da ressurreição de todos aqueles que serão ressuscitados. Porque assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos vão ressuscitar por meio de Jesus Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo, quando ele voltar. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e toda força. Então, quando ele subjugar todos os poderes, sejam os poderes celestiais, sejam os poderes da terra, todo tipo de poder, todo tipo de subjugo, todo tipo de força, todo tipo de domínio, todo tipo de escravidão, todo tipo de opressão, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E em seguida vem aquele verso que eu tinha lido: o último inimigo que há de ser aniquilado, vencido de uma vez por todas, é a morte. Porque todas as coisas subjugou Deus debaixo dos pés de Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão subjugadas, estão sujeitas, claro que deixa de fora aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Pai. Somente o Pai não está debaixo dos pés de Jesus Cristo, porque ele é Deus. Mas todos os poderes, todas as formas de poder estarão sujeitas debaixo dos pés de Jesus Cristo. E a morte é uma fonte de poder muito grande que ninguém consegue vencer. Pessoas gostariam de não morrer, elas fazem de tudo para não morrer, mas a morte é uma realidade e a única maneira de vencer a morte é somente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele voltar, quando finalmente ele voltar, vai ressuscitar todos aqueles que morreram e já morreram em Cristo, serão ressuscitados. E então viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se pode crer nesta palavra, porque ela é verdadeira. Esta promessa de Deus é verdadeira, ela vai se cumprir. Jesus Cristo vai ressuscitar. Para este vídeo aí nas suas redes sociais, compartilha muito, compartilha a valer, deixa o seu like e também o seu comentário. Desta forma você estará contribuindo para o engajamento do vídeo aqui na plataforma.